Sim, Jesus, que nós viemos aqui, cada um com uma necessidade, cada um com uma situação diferente em suas vidas. Mas sabe por que nós estamos aqui, Jesus? Porque Tu és o nosso Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, Senhor. Sem o Senhor nós não podemos nada. Sem o Senhor, Jesus, a nossa vida não tem sentido real. Nós estamos aqui por Tua causa, Jesus. Nós viemos aqui, Jesus, porque sem Ti nada somos, Senhor. Então ocupa o Teu lugar, Senhor. Toma a frente de nossas vidas, Senhor. Impera sobre as realidades, Jesus. Estende a Tua mão de poder. Porque, Senhor, sem o sopro da vida, nós morremos. E sem a Tua permanência conosco, a vida em si, Jesus, enfraquece e perde o sentido. Necessitamos de Ti como o ar que respiramos. Por isso, vem, Senhor Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus E descobrir suas riquezas. E descobrir suas riquezas Em meu coração. em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas. Quero mergulhar nas profundezas Do Espírito de Deus. do Espírito de Deus E descobrir suas riquezas e descobrir suas riquezas em meu coração. em meu coração. É tão lindo, tão simples. É tão lindo, tão simples. Brisa leve, tão suave, Brisa doce leve, Espírito. tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, Tão doce suave, Espírito. brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Vai se assentando e cantando, vivendo, mergulha mesmo nesse mar que é o Espírito Santo. Tão simples, Tão simples, brisa leve, tão brisa suave, doce leve, Espírito. tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Nós estamos tão povoados, encharcados e mergulhados nos problemas, nas realidades, nos afazeres, na correria, que muitas vezes nós chegamos para um momento de oração com todo o nosso ser inquieto, com todo o nosso ser povoado de pensamentos e de distrações. Por isso eu convido você agora a cantar esse refrão mais uma vez e mergulhar de fato. Tudo isso que você está trazendo, seja na sua mente, no seu coração, seja ao seu redor, mergulha tudo no Espírito Santo.
Deixa tudo ser encharcado por esse amor divino, por esse amor santo. Faça essa experiência. Cante esse refrão e vai mergulhando tudo que você traz dentro deste poder de Deus, que é o Espírito Santo. É tão lindo, Tão simples. tão simples, Brisa leve, tão suave, brisa doce leve, Espírito. tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Santo de Deus, Tão suave, brisa leve, tão doce suave, Espírito. brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. E você que está aqui, você está cheio de questionamentos que você gostaria que Deus te respondesse. E a sua cabeça o dia inteiro está focando nisto. Mas agora mergulha isto no Espírito Santo. E como que você faz? Vem, Santo Espírito, envolve todo o meu ser, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu estou vivendo, na tua graça. E vai deixando o Espírito Santo tomar posse de tudo aquilo que envolve o seu ser hoje. Tudo aquilo que você viveu por esses dias. Tudo aquilo que hoje transcorreu no seu dia. Mergulha. Mergulha nessa água que cura e liberta. Nessa água que nos refaz. Nessa água do Espírito que é capaz de não só curar, mas fecundar a nossa alma para aquilo que é eterno. Vai fazendo esse exercício e você vai vendo que o seu ser vai serenando. Porque tudo que trazemos precisamos colocar aos pés de Jesus e dentro do poder do Espírito Santo. Com a mão no seu coração agora, reze assim comigo. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Tu sabes por que estou aqui. Tu sabes porque eu Tu estou conheces aqui. o meu ser por inteiro. Tu conheces o meu ser por inteiro. Tu sabes as minhas necessidades. Tu sabes as minhas necessidades. Eu já mergulhei. Eu já mergulhei. Tudo isso no Espírito Santo. Tudo isso no Espírito E eu Santo. te peço agora, Jesus, E eu te peço agora, que as Jesus, gotas do teu sangue redentor que as gotas do teu sangue redentor possam ser derramadas possam ser derramadas sobre o meu físico, sobre o meu físico, a minha alma e o meu espírito, a minha alma e o meu espírito, sobre cada membro da minha família, sobre cada membro da minha que o família, teu sangue preciosíssimo que o teu sangue preciosíssimo escorra sobre a área do meu trabalho, sobre a área do meu trabalho, nos relacionamentos, os relacionamentos e tudo que envolve a minha vida, e tudo que envolve a direto minha vida, ou indiretamente, direta ou indiretamente, guardando-me, protegendo-nos, restaurando-nos, para a glória do teu nome. para a glória do teu nome. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Nós vamos pegar a palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 51 até o versículo 60. Atos 7, de 51 a 60. Homens de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como procederam os vossos pais, assim procedeis vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não a guardastes. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiam os dentes contra ele.
Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. A estas palavras expirou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não leve em conta estas palavras. Não lhes leve em conta este pecado. A estas palavras expirou. Aqui aconteceu o primeiro martírio da Igreja Católica. Santo Estevão viu como as pessoas estavam procedendo e ele então começou a alertá-los de que eles não estavam no caminho certo. E Estevão falava com tanta força, com tanta convicção, que aquelas pessoas que o ouviam não abriram o coração, mas fecharam o coração. E diz a palavra que eles ficaram tão cheios de raiva que eles foram para cima de Estevão. Tiveram a coragem de apedrejar Estevão até a morte. Mas nem isso fez com que Estevão murmurasse ou reclamasse. O Espírito Santo tinha feito tão cheio dele que ele tinha visto já o céu aberto. E ele nem mesmo sentia, vamos dizer assim, aquelas pedras. Tamanha era a força que emanava de Deus sobre ele. E ele então morre apedrejado por causa do Evangelho de Jesus, por causa de Jesus. E hoje, meus irmãos, uma das preocupações que todos nós devemos ter: será que conhecemos a Jesus de verdade? Será que conhecemos o seu Evangelho? Será que conhecemos a doutrina da igreja para sabermos distinguir o que é certo do que é errado? Para sabermos distinguir o que devemos e o que não devemos fazer? Será que nós sabemos distinguir o que é pecado do que não é pecado? Será que nós somos capazes de morrer por Jesus? Será que nós somos capazes de sermos fiéis a Jesus, mesmo quando alguém é contra? Será que nós temos uma convicção tão profunda como Estevão teve, que não titubeou diante das reclamações daquelas pessoas? Porque nós vemos que nós ainda temos uma fé muito fragilizada. Não porque a fé seja frágil, mas porque nós não conhecemos muito bem a doutrina, não conhecemos a palavra, não conhecemos os ensinamentos de Deus. Então, alguém que comece a falar conosco, alguém que comece a discutir sobre algum assunto, às vezes a gente não sabe prosseguir. Não porque a nossa fé seja fraca, mas porque nos falta, às vezes, o conhecimento daquilo que realmente a gente busca e daquilo que realmente a gente segue. Vocês conseguem entender? É como se fôssemos uma dona de casa, vamos citar o nosso papel, que nós não conhecêssemos profundamente o serviço da casa ou fizéssemos de qualquer jeito. Aí quando a gente tem uma pessoa ajudando, a pessoa fica doente ou qualquer coisa, você fica perdido, porque você não sabe lidar com aquela situação.
Muitas vezes nós não sabemos e nós precisamos conhecer a nossa fé. Porque nós vamos ficar cada vez mais firmes e inabaláveis naquilo que acontece ao nosso redor. Como hoje nós vemos tantas coisas falando da igreja, falando da doutrina, falando da campanha da fraternidade, falando disso, falando daquilo. Será que se alguém vier perguntar, a gente sabe responder a nossa fé? Nós precisamos saber. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós teremos que ter sede dele, mais nós teremos que ir em busca dele. Esse fim de semana nós tivemos aqui um retiro, né? Alguém esteve aqui no retiro? Alguém de vocês? Não. Aqui teve. Alguns tiveram. Foi maravilhoso? Quanta coisa nós pudemos vivenciar aqui. E eu olhava para o meu filho, né? Que hoje é prior lá do instituto. Ele não gostava de estudar de jeito nenhum, né? Quando ele era menor, eu tinha que ficar ali no pé dele, cobrando a presença na escola, cobrando para estudar para as provas, porque se dependesse dele, ele ia fazer outras coisas e não ia estudar. Mas hoje é o contrário. Ele tem uma sede de aprender, né? Já aprendeu italiano, um pouquinho do francês. Está lá em casa, tem uns 300 livros em italiano que ele trouxe, de tanto que é a sede de aprender. Por que ele quer aprender sobre a fé? Porque a nossa igreja é maravilhosa. A nossa igreja, ela é assim, de uma riqueza de espiritualidade e de graça de Deus, que às vezes nós perdemos as oportunidades porque nós não conhecemos. E nós vamos perdendo as graças que nós podíamos estar recolhendo por falta de conhecimento. Estamos agora num tempo maravilhoso, o tempo da quaresma. E às vezes a gente pensa, isso aí já foi do passado. Não, é uma graça que nos é dada hoje. Assim como Jesus esteve 40 dias no deserto, assim como aquele povo teve 40 anos no deserto quando saiu por Moisés, esses 40 dias de quaresma é um tempo em que nós precisamos cada vez mais ter sede de Deus. Então, a proposta que eu quero colocar para vocês, escolhe um horário do seu dia que você vê que é possível, mas um horário fixo. E todos os dias esteja ali, seja para fazer a leitura da palavra, seja para falar com Deus. Mas seja fiel. Se for 10 minutos, que sejam 10 minutos. Se for 15, que sejam 15. Mas para buscar mais, para buscar o conhecer a Deus de verdade. Porque isso só vai acrescentar a nossa vida, gente. Isso só vai nos fazer ficar mais fortes na fé. Porque se nós tivermos que passar por alguma prova para podermos sermos fiéis à nossa fé, se fosse hoje, nenhum de nós acho que seria aprovado. Porque a gente não conhece e nós precisamos conhecer a Deus. Quando nós vemos aquela parábola das 10 virgens que estavam com a lâmpada acesa e as 5 estavam com as lâmpadas acesas e 5 estavam sem o óleo. E não dava para dividir quem tinha o óleo com aquelas que não tinham. Na última hora, na hora da prova, nós precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas. E como que nós vamos estar com as lâmpadas acesas? Com a fé, meus irmãos. Com a fé em Jesus Cristo e uma fé enraizada. Uma fé concreta, uma fé real e verdadeira. É para isso que nós estamos tendo aqui nos Passos de Jesus, a cada 15 dias, uma formação, para a gente aprender mais sobre a fé, para a gente conhecer de verdade, mais profundamente, o que nós estamos de fato seguindo. A gente ia vendo o Júnior falar, né, de uma senhora que chegou para ele com o braço todo cheio de feridas,
Aquelas feridas horríveis que a mulher já tinha gastado tudo com pomada, com remédio, ido em vários médicos e nada curava aquelas feridas. Aí num dia na missa, ele, depois da missa, chegou para ele e falou assim: padre, dá uma bênção aqui porque eu não tenho mais onde procurar a solução para esse braço. E ele disse que estava tão exausto, mas ele estendeu a mão, abençoou aquela mulher, aquele braço. Na outra semana, essa mulher esteve na paróquia dele, e até coincidência, eu e meu esposo estávamos esse dia na missa lá em São Paulo. E essa mulher chegou na hora da missa, na hora da homilia. Ela interrompeu ele que estava pregando, né? Falou: padre, eu vim aqui para mostrar para o senhor. Mostrou o braço dela limpinho, não tinha mais nenhuma ferida. Só tinha passado uma semana. Se nós conhecemos Jesus, se nós vamos em busca de Jesus, é porque nós precisamos crer que Jesus pode todas as coisas. Que nada é impossível para Ele. Por que aquela mulher foi curada? Porque o padre tem uma graça? Não, porque Jesus quis curar aquela mulher. E a bênção, a fé que ela recebeu, aquela bênção, fez com que o braço daquela mulher fosse curado. Então nós precisamos conhecer quem é de fato Jesus. Como que na Santa Missa nós vamos viver a fé ali naquele momento em que Jesus está sendo ali vindo através da unção do Padre para aquele pedacinho de pão que já não vai ser mais pão, mas o corpo de Cristo. Se eu não conheço, eu não creio. Né? Uma vez um rapaz estava andando lá na sua carroça, esqueci o nome dele agora, como que é? O Felipe foi até ele. Eunuco. Hã? O eunuco. O eunuco. E ele diz: como que eu vou crer se ninguém me explica? Se ninguém me fala como é? Como que eu vou crer? A fé vem dessas motivações que vão sendo dadas a nós, desses conteúdos que nos vão sendo dados. Me lembro também uma vez que ele foi na casa de uma senhora, a senhora chamou ele lá para abençoar a casa. E ela disse para ele assim: olha, padre, na frente da minha casa, já está vendo esse monte de terra? Era um monte de terra tão grande que ela não conseguia visualizar a rua. E ela disse que aquele monte de terra já estava lá há mais de 5 anos. E que ela já tinha ido na prefeitura, ela já tinha ido em vários lugares para ver se conseguia alguém para remover aquela terra da frente da casa dela. E falou assim: padre, não tem jeito, não sai isso daqui. Abençoa a minha casa, deve ter alguma coisa que está impedindo. E o padre simplesmente andou pela casa dela, abençoando aquela casa. No outro dia, de manhãzinha, ele recebe a ligação dessa senhora, dizendo: padre, o senhor está escutando barulho? O trator está aqui removendo todo o monte de terra que estava na frente da minha casa. Agora, se nós não conhecemos a nossa fé, nós vamos buscar na cartomante, nós vamos buscar no centro espírita, nós vamos buscar num passe, nós vamos buscar numa planta, num elefante, colocamos o elefante viradinho, não sei para que lado, uma planta dentro de casa. Meus amados, o tempo da quaresma é o tempo de nós conhecermos quem de fato é Jesus. Onde Jesus está? Como que eu o busco? Como que eu vou aumentar a minha fé? Nós precisamos disso, porque o mundo oferece muitas coisas para nós. E nós vamos acreditando em tudo que o mundo oferece. Nós temos que acreditar naquilo que Jesus nos oferece, naquilo que a igreja nos oferece, porque a igreja foi instituída por Jesus. Tanto que ele diz que as potestades do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pelo contrário, a igreja vai vencer. Por quê? Porque sobre esta pedra edifiquei a minha igreja. Foi Jesus que edificou a igreja. E a igreja tem os ensinamentos que a palavra nos fala e que a tradição nos fala. E por que eu estou dizendo tudo isso hoje?
porque a tua fé vai ser balançada em qualquer momento da sua vida. Se você não for estruturado com as pedras do alicerce certo na sua fé. E quem é o nosso alicerce? Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer mais a nossa fé. Nós precisamos escutar mais a palavra de Deus. Nós precisamos escutar mais os testemunhos que existem das curas e das graças que Jesus derrama sobre o povo dele. Nós precisamos aumentar a nossa fé, e é através da nossa busca em que Deus vai dando a graça da nossa fé ser reabastecida. Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais nós vamos vendo Deus sendo a nosso favor. Por quê? Porque nós vamos dando o território da nossa vida para Ele. E Ele pode trabalhar na nossa vida. Mas se a gente se afasta, Ele não pode arrombar o nosso coração. Ele não pode entrar à força. Mas se a gente busca e se a gente vai buscando, claro que Ele vai vir em nosso auxílio. É claro que Ele vai operar os seus milagres na nossa vida. É claro que Ele vai sustentar a nossa fé. Mas onde está a nossa fé, meus irmãos? Quantas pessoas entram na igreja e não sabem nem o que é aquela luzinha vermelha que está lá apontando que Jesus está dentro do sacrário? Quantas pessoas não sabem o que é o sacrário? Onde Jesus está guardado lá, aquela hóstia que ficou da missa vai ser guardada no sacrário e a gente ajoelha perto daquela luzinha que está indicando que Jesus está no sacrário e ali Jesus vem ao nosso encontro. Então nós precisamos cada vez mais conhecer a nossa fé, para não sermos enganados e para podermos usufruir das graças que Deus tem. Então nessa quaresma o jejum nos faz ficar mais fortes na fé. Procura saber como se faz um jejum. Procura rezar o terço todos os dias. Procura ir à missa quanto mais vezes possível. Porque você vai sendo impregnado dessa presença de Jesus. E Jesus vai tomando a nossa vida. Jesus vai tomando conta de nós. Quantas vezes a gente se ajoelha e fala assim: Jesus, eu acho que não tem solução mais. Eu não consigo enxergar uma saída para essa situação. E você se levanta dali, de repente no decorrer do dia, as coisas vão clareando na sua mente, no seu coração, e você começa a enxergar a luz no fim do túnel. É assim que acontece. É dessa forma que acontece. Então, meus amados, faz calo no joelho. Não porque você fica horas e horas, mas porque você sabe que dobrando seus joelhos, Deus se levanta a seu favor. E se lágrimas escorrerem dos seus olhos naquele momento de oração, tenha certeza, o mover de Deus já se fez. O mover de Deus está acontecendo. Eu já contei para você, a gente nem gosta de lembrar dos momentos de sofrimento. Mas um ano aí, que eu não me lembro quantos fazem, uma das minhas netas, de um minuto para o outro, de um dia para o outro, teve uma doença gravíssima. Ela começou com um desarranjo intestinal, que parecia só isso. Mas os rins dela pararam de funcionar. Ela tinha 5 anos, 4 anos. E os rins simplesmente pararam de funcionar. E ela foi se inchando, e os órgãos não foram reagindo. Daqui ela foi direto para a UTI em Volta Redonda, no hospital de criança. E o dia passando, o segundo, o terceiro dia, e ela piorando a cada dia. Os olhos dela incharam tanto que não conseguiam mais abrir, porque não saía o líquido pelos rins. Não filtrava, os rins não filtravam. E, consequentemente, o intestino também não. Agora, imagina a agonia do pai, da mãe, de cada um de nós. E o que fizemos? Eu e o Jusemar
deitamos no chão do quarto. E nós choramos aquela noite inteira diante de Jesus, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia de nós, que Ele pudesse reverter aquela situação. Foram lágrimas a madrugada inteira, gente, até amanhecer o dia, em súplica, para que Deus pudesse mudar aquela situação. No outro dia eu fui de manhã para lá, e os exames dela começaram a modificar-se, a diminuir as taxas, a diminuir as taxas. Passado mais 2 dias, em vez dela ir para o quarto, sair da UTI para o quarto, ela melhorou tão rápido que ela veio embora para casa. Deus teve compaixão de nós. Por isso que eu digo, nós ajoelhamos muito pouco, nós choramos muito pouco aos pés do Senhor. Nós preferimos às vezes ficar murmurando, reclamando, Deus me abandonou, Deus não existe. Ou nós contamos os nossos problemas para os vizinhos, para aqueles que nós achamos que são amigos. E é para Jesus que nós temos que dobrar o joelho e chorar as nossas lágrimas. E pedir ao Senhor que nos dê um coração intercessor. Por isso que nós precisamos conhecer quem é Jesus. As igrejas protestantes falam que a gente idolatra as imagens, que Jesus já não está na cruz mais. De fato, Ele não está mais na cruz. Mas é aqui que nós enxergamos o sofrimento que Ele passou por mim e por você. Não teria como Ele ressuscitar se Ele não tivesse passado pela cruz. E é claro que nós temos que ter o crucifixo e ver a paixão de Jesus para sermos gratos por tanto amor derramado. Que ignorância dizer que Jesus não está mais na cruz. Todos nós já sabemos disso. Mas é necessário que olhemos para a cruz de Cristo, para ver que através do sofrimento dele, das chagas abertas no seu corpo, é que nós fomos salvos, é que nós somos curados. E se nós não sabemos disso, nós acreditamos e jogamos todos os crucifixos da nossa casa fora, porque alguém chegou e falou, mostrou na Bíblia. E aí não temos mais nenhuma imagem. Por quê? Porque não podemos ter imagem. E não conhece que lá no Antigo Testamento eles faziam imagens. Imagens de anjos, imagens de tantas. Mas Jesus não tinha vindo ainda ao mundo. E ninguém sabia o rosto de Deus como era. Mas Jesus veio. E o rosto de Jesus todo mundo conheceu. E Jesus dizia, quem me vê, vê o Pai. E é claro que o rosto de Jesus precisa ser conhecido. E através do Santo Sudário de Turim, eles conseguiram fazer uma réplica em 3D de como Jesus era. Mas se nós não conhecemos, como que nós vamos poder argumentar? Vamos tirar as imagens dos crucifixos, tirar tudo e achar que estamos certos. Amados irmãos, na nossa casa já não pode mais ter plantas, comigo ninguém pode, não sei mais o que, e tantas espadas de São Jorge. Você vai confiar numa planta? Confie na imagem de Jesus, que foi abençoada pelo Padre, que não pode fazer nada por nós, mas quando olhamos para Ele, estamos olhando para aquele momento que Jesus foi crucificado. Nos lembramos, quando você olha de uma foto de um aniversário de um parente seu, você não volta lá e não lembra daquela data? Daquele acontecimento? Ou você imagina como aquele acontecimento foi? É para isso que temos o retrato. É para isso que temos as imagens. Para nos recordar como foi que Ele deu a vida por nós. Chega de nós sermos enganados, meus irmãos. Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Isto é.
Jesus não disse isso representa o meu sangue, isso representa o meu corpo. Não, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Para dizer o quê? Que ali naquele momento, a unção que ele deu aos apóstolos, aos sacerdotes, aos bispos, a graça acontece, Jesus se faz. A transubstanciação. Parece pão, mas não é. Parece vinho, mas não é. É o corpo e o sangue de Cristo. E ele faz milagres em nossa vida. Ele cura fisicamente, ele cura espiritualmente, ele cura relacionamentos, ele cura, meus irmãos. Jesus cura na Eucaristia. Eu sou testemunha disso. Jesus me curou de miomas enormes no meu útero, quando eu tinha 30 anos de idade. Vários médicos já queriam tirar o meu útero, porque não tinha mais condições, ele estava 3 vezes aumentado o tamanho normal. E eu comecei a comungar e pedir, Jesus, tu podes, se tu queres. Foram 3 meses de comunhão, todas as missas que eu podia ir. Fiz exame novamente, meu útero estava do tamanho normal até hoje. Por quê? Porque Jesus cura. Agora nós vamos acreditar naqueles que batem a nossa porta, ou que vão até nós para falar da palavra de Deus, e nós não temos argumento para falar com ninguém? Porque nós não conhecemos a nossa fé? Chega, meus irmãos. Nós precisamos lutar por Jesus. Nós precisamos saber em quem nós colocamos a nossa confiança. E nós precisamos ir para Jesus para reivindicar dele as graças que nós precisamos. Porque nós somos filhos de Deus. E como filhos nós somos herdeiros das bênçãos de Deus. E Deus está pronto para derramar as suas graças. Mas os filhos não sabem pedir. Os filhos não sabem ali clamar. E nós precisamos mostrar às pessoas a fé que nós temos. Não porque a gente tem que exibir a fé que a gente tem, não. Mas porque as pessoas precisam crer também através do nosso testemunho de vida. Conseguem compreender? Nós precisamos mostrar ao mundo com a nossa vida que nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança. Foi isso que Estevão fez. Estevão soube argumentar, Estevão soube falar a verdade, mesmo que ele tivesse que sofrer com isso. E eu e você precisamos disso, meus queridos. Nós não precisamos mais ficar bebendo de água suja, nós temos que ir à fonte. E a Igreja Católica Apostólica Romana tem a fonte da água viva. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi o que Jesus falou, não foi? Sabe onde está o túmulo de São Pedro? Embaixo do altar onde o Papa celebra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amados irmãos, que nós possamos pedir muito perdão a Deus, todas as vezes que a gente falou mal de um padre, de um papa, de um bispo, porque não somos nós os julgadores de ninguém. Quem julga é Deus. A nós compete rezar por cada um deles, para que Deus possa dar força e coragem para serem fiéis. E a nós, a graça de sermos fiéis a esse Jesus que deu a vida por mim e por você, e continua dando. E Ele quer fazer milagres nesse tempo na nossa vida. Escuta o que eu estou a dizer. Ele quer fazer verdadeiros milagres na nossa vida neste tempo. Porque Ele quer levantar homens e mulheres que sejam como luzeiros neste mundo de escuridão. Para mostrar que Ele está vivo, ressuscitado. Ele nos escuta, Ele fala conosco e Ele age na nossa vida. Você acredita nisso? De verdade? Faz uma limpeza na sua casa, vê o que você tem guardado lá que não vem dele. Livros espíritas, livros de Seixo Noé, tantas coisas que a gente vai guardando e vai tendo uma mistureira. E decreta que na sua casa você vai servir a Jesus Cristo. Como Josué um dia proclamou,
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Chega de mistureira, chega de coisas divididas. Está na hora da gente decretar quem nós somos de verdade e buscar na fonte verdadeira para nós colhermos os milagres. Amém? Vamos ficar em pé, colocar a mão sobre o nosso coração e vamos rezar agora por nós e pelos nossos e por aqueles que nos pediram orações e por aqueles que estão frágeis na fé, fracos na fé. Com a mão no seu coração, reze assim comigo se você quiser. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Eu preciso mesmo conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor. E conhecer a minha fé. E conhecer a minha fé. Por isso, Jesus. Por isso, Jesus. Eu te peço de todo o meu coração. Eu te peço de todo o meu coração. Eu não quero trazer na minha vida. Na minha casa. Coisas que não te pertencem. Coisas que não te pertencem. Coisas que não são do teu agrado. Coisas que não são do teu agrado. Eu não quero, Jesus. Eu não quero, Jesus. Eu quero na minha casa. Eu quero na minha casa. O que é teu, Jesus. O que é teu, Jesus. Eu quero na minha vida. Eu quero na minha vida. O que agrada o teu coração. O que agrada o teu coração. Por isso, Jesus. Por isso, Jesus. Eu, Leia. Eu, Melise. Em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus. Renuncio. Renuncio. Quebro. Tudo aquilo que não é teu. Tudo aquilo que não eu quero a verdade, Jesus. Eu quero a verdade. Eu quero andar Jesus. no caminho. Eu quero andar no caminho. E eu quero a vida, Jesus. E eu quero a vida. E tu és o caminho. E tu és o caminho. A verdade é a vida. A verdade é a vida. Por isso, Jesus. Por isso, Jesus. Entra na minha história. Entra na minha história. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Na minha casa. Na minha casa, família. Na minha família. Nos lugares onde frequento. Nos lugares onde no meu trabalho. No meu nos meus relacionamentos. Nos meus relacionamentos. E tira tudo que não é teu. E tira tudo que não é verdadeiro. Tudo que não é tudo verdadeiro. Que não te agrada. Tudo que não te tudo agrada. Que não te pertence. Tudo que não te pertence. E estabelece em mim, Jesus. E estabelece em mim, e Jesus. em tudo que envolve a minha vida. E em tudo que envolve a minha direta vida. Ou indiretamente. Direta ou indiretamente. O teu senhorio, Jesus. O teu senhorio, Jesus. Eu quero que tu venhas reinando. Eu quero que tu venhas em todo o reinando. Meu ser. Em todo o meu Porque ser. Hoje, Jesus. Porque hoje, Jesus. Assim como Santo Estevão. Assim como Santo Estevão. Eu quero ter palavras. E gestos. Para defender a minha fé. Para defender a minha fé. E para dar sentido. E para dar sentido. A tudo aquilo que eu busco. A tudo aquilo que eu busco. Eu não quero ser, Jesus. Eu não quero ser, Jesus. Uma pessoa que vai pelo outro. Uma pessoa que vai Mas pelo eu outro. quero viver. Mas eu quero viver a verdade, Jesus. A verdade. Por isso que o teu Espírito Santo possa ser derramado em profusão dentro da minha vida, para que assim como Estevão, com a força do Espírito Santo, sob ver o céu aberto, e os anjos de Deus vindo ao seu encontro. Senhor Jesus, levanta-me do abatimento, levanta-me da desesperança, levanta-me da falta de fé, porque hoje eu tomo posse de que eu sou herdeira das bênçãos de Deus Pai, e como herdeira de Deus, eu reivindico as graças necessárias, as bênçãos de Deus para a minha vida. Concede-me a graça de dobrar o meu joelho, o meu coração, e proclamar com toda a verdade, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito. Senhor, vem, ó Santo Espírito.
vamos espaços preencher. Reverência à tua Reverência à voz, vamos fazer. tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus. Pode Proclama isso com fé. Senhor Jesus, ó sim, O teu poder, teu povo o teu sentirá. poder, teu povo sentirá. Que bom, Que bom, Senhor, saber que estás Senhor, presente aqui. saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Levanta sua mão direita e proclame isso. Podes reinar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo O teu sentirá. poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, Que bom, saber que Senhor, estás presente aqui. saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, vai proclamando isso. Reina, Na nossa vida pessoal, Senhor, Jesus. neste lugar. Na nossa casa, Senhor, no lugar onde moramos, Jesus. Reina, Senhor, neste lugar. No local do nosso trabalho, Jesus. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus. reinar, Senhor Nos relacionamentos, Senhor. Jesus, ó sim, Nos objetos que estão dentro das nossas teu casas. poder, teu povo Nos alimentos, Senhor. sentirá. Dentro de nossas casas, Senhor. Que bom, Senhor. Nos móveis eletrodomésticos, Senhor. Que estás presente Sobre as aqui, telhas, o telhado, o piso, as paredes, as janelas e as portas. Senhor, neste lugar. Sobre cada membro que mora conosco, Podes Jesus. reinar, No local do nosso Senhor trabalho, vai Jesus. cantando, meus irmãos, e vai proclamando. Não é mágica, é a sua Teu busca. poder, teu povo No local de trabalho, naquilo que não sai do lugar, Jesus, vai derramando o teu sangue, vai libertando. Em documentos que estão paralisados na justiça, Senhor. Em situações de prisões, Senhor, sem que seja verdade, Senhor, a culpa. Vai derramando o teu sangue, Jesus. Em situações de casais, Jesus, de contendas, que é ação maligna, Jesus, vai agindo com teu poder, Jesus. Teu povo sentirá. Que bom, Que Senhor, bom, saber que Senhor, estás presente aqui. Saber que estás Entre presente pais e filhos, aqui. Jesus, reina com teu sangue precioso, com tua graça sobrenatural. Senhor, Em pessoas que têm tido doenças em cima de doenças, Senhor, falsas enfermidades. Podes reinar, cante, meus irmãos. Ó sim. Ó sim, o teu poder, teu povo Sentirá. sentirá. Que bom, Senhor, saber que bom, estás presente aqui. Saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Jesus, sobre todas as situações que cada um de nós aqui está vivendo. Neste lugar. Reina, Jesus, sobre realidades, Jesus, que estão paralisadas. Reina, Jesus, sobre aquelas bênçãos que o Senhor já nos deu e que não chegaram até nós ainda, Senhor, por obstáculos, Jesus. Reina, Jesus, sobre pessoas que sentem um peso muito grande sobre os ombros, Senhor. Reina, Senhor, e quebra maldições de palavras, Jesus, sobre a vida de filhos, Senhor, sobre situações de filhos, Senhor. Quebra, Senhor, e reina com teu poder.
Você que ouve muitas músicas cujas letras são terríveis. Músicas que você põe, seja por fone de ouvido, seja mesmo até para que outras pessoas escutem, mas a letra não tem nada que preste. E você está buscando a bênção de Deus. Mas como que essa bênção vai chegar se você escuta tanta coisa ruim, tanta coisa pesada, pornográfica e tudo mais? Cesse essas músicas. Faz uma limpeza no seu repertório. É o único meio de Jesus reinar aí. É você quebrando tudo isso, dando um fim a tudo isso e dizendo não a tudo isso. Não tem outro jeito. Você que quer uma pessoa do seu lado, você sonha em ter uma família, mas você se relaciona com qualquer pessoa no primeiro encontro. Como que você vai querer uma família assim? Busque a santidade de vida. Porque o que vem de Deus não vem dessa forma, você pode ter certeza. O que vem de Deus vem do jeito de Deus. Deus quer te dar, mas você não para com esta vida desta forma. Por isso ainda não chegou até você. É preciso que você cesse tudo isso, mesmo que te custe muitas lágrimas. Mas é assim que você vai ter uma família de verdade, não é de outra forma. Você que chegou aqui, você está fazendo um tratamento para uma enfermidade. E isso às vezes te tira as forças. Já tirou até mesmo a tua vontade de viver. Não, a vida foi dada por Deus. Quem tem a última palavra é Deus. Tire da sua boca todas as murmurações, as reclamações. Deus quer te dar lábios puros para louvar, para agradecer em todas as circunstâncias. Seja na dor, na lágrima, na alegria, é motivo de louvor, porque Deus está contigo, Ele caminha contigo. Ergue seus braços, meus irmãos, e vai agradecendo a este Deus, que vem para nos libertar, vem para nos curar, vem para nos salvar, e nos chama a conhecê-lo de verdade, nos chama a conhecê-lo de verdade. Você que levou objetos para centros espíritas, e isso está dentro da sua casa ainda, inclusive um chinelo, joga tudo isso fora, rasgue, quebre, põe no lixo. Isso aí está te trazendo cada vez mais situações de enroscar a sua vida, de paralisar você. Faz uma faxina, uma limpeza, joga água benta na sua casa e decreta o senhorio de Jesus lá dentro. Você vai ver que a sua vida vai ter outro sentido. Obrigada, Jesus, muito obrigada, Senhor. O Senhor está trazendo também reconciliação de pais e filhos. Estava havendo uma guerra entre pai e filho, entre filho e pai, e mãe. O Senhor está tirando esta situação, porque Ele ouviu o teu clamor. É a mansidão que o Senhor quer dar ao seu lar. Obrigada, Jesus, muito obrigada. Vai agradecendo, vai louvando a Deus, porque Ele hoje está levantando um povo que vai lutar por Ele. Assim como Estevão deu a vida por Jesus. Deu a vida por Jesus. Obrigada, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, Senhor. E vai, Senhor, selando tudo isso que nós já recebemos do Pai do céu nesta noite por Jesus, pela força Tua, Santo Espírito de Deus.
Derrama sobre nós a efusão da tua graça, para que sejamos homens e mulheres de fé, homens e mulheres que de fato lutam pela verdade do Evangelho. Obrigada, Senhor. Cante. Ele a glória, a Ele o louvor, A Ele o domínio. a Ele o domínio. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. A Ele a glória. A Ele o louvor. A Ele o domínio. Ele é o Senhor. Alfa, ômega, Alfa, ômega, Princípio princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Alfa, ômega, princípio e fim. Alfa, ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Sim, Sim, Ele é. Lírio do vale, Estrela da manhã. estrela da manhã. Para sempre cantarei Para o sempre meu louvor. cantarei o seu louvor. Lírio do vale. Lírio do vale, Estrela da manhã. estrela da manhã. A Ele a glória. A Ele a glória, A Ele o louvor. a Ele o louvor, A Ele o domínio. a Ele o domínio. Ele Ele é o Senhor. A Ele a a glória. Ele a glória, A Ele o louvor. a Ele o louvor, A Ele o domínio. a Ele o domínio. Ele é. Ele é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos assentar um momentinho. Jesus está tocando muito uma pessoa que tem tido fortes crises de gastrite, de refluxo. E é uma cura que não só física, é uma cura de muito estresse que você viveu nesses últimos tempos. É algo muito profundo, que você não vai se sentir assim melhor fisicamente, mas você vai sentindo-se melhor interiormente. Obrigada, Senhor. Queridos amigos, nós vamos ter aqui amanhã um aprofundamento nos passos de Jesus. Tem tudo a ver com a colocação que eu fiz hoje, que não foi proposital, mas eu nem tinha associado as coisas, mas vem também em relação a isso. Então é necessário fazer inscrição, é um aprofundamento gratuito, onde nós vamos estar aqui falando sobre a doutrina da igreja, sobre pontos da nossa fé que nós precisamos conhecer melhor. Então vai ser de 15 em 15 dias, às 20 horas. Então será aqui amanhã, né? Também eu quero agradecer todos os cumprimentos que eu recebi pelo meu aniversário de ontem, né? Eu não respondi ainda no Facebook, no Instagram, mas eu agradeço a cada um o carinho que tiveram comigo, né? São muitas e muitas mensagens. Muito obrigada, tá? E quero convidar também aqueles que têm um chamado vocacional, que às vezes nem percebe que tem, mas é como num quebra-cabeça que a gente nunca parece se sente ajustada num lugar. Nunca você parece que, encontrei meu lugar. Está faltando isso. Faça seu retiro vocacional para você descobrir a sua vocação de fato, o seu chamado. Vai ser nos dias 27 e 28 de fevereiro.
No dia 27 começa às 14h30 e é necessário fazer a inscrição também, né? Então eu agradeço a cada um que esteve conosco no retiro, que nos ajudou de alguma forma, né? E que tem estado conosco como colaborador, como benfeitor da família, que tem nos ajudado a evangelizar. Evangelizar não é só a gente que fica aqui na frente, mas é aqueles que junto conosco trabalham num só coração. Então, quem é benfeitor está sendo evangelizador. Quem é voluntário na comunidade está sendo um evangelizador. Então, obrigada a todos que estendem a mão e acreditam no trabalho que realizamos. Como que eu posso falar? Um domingo de cada mês, a partir de março, nós vamos ter uma missa de devoção a São José. Durante todo o ano, o Padre Jusemar vai vir estar conosco, celebrando esta missa. E vai ser na nossa casa de retiro. No mês de março, nós vamos estar celebrando no dia 21 de março, dia 19, que é dia de São José, mas vai ser celebrada dia 21. E o Papa declarou o ano de São José, o provedor da Sagrada Família. Então, vamos recorrer a São José, gente. É tantas graças que vêm por meio de São José. Inclusive, o Padre Jusemar fez um livro, qual o nome? Vencendo as Batalhas com São José, porque ele fez uma experiência muito forte com São José e ele tem feito. Então, ele vem para celebrar essa missa uma vez a cada mês. No mês de março vai ser 21, depois lá nós vamos dar a data de abril. Então, vai ser uma graça. Nós vamos sair aqui na carreata com os carros, né? No domingo, às 9h, a missa será celebrada às 10h30. Em seguida, nós vamos ter um almoço lá, né, que você pode também estar adquirindo e passar uma tarde gostosa conosco. Tá bom? Então, vamos ficar em pé. Quem está fazendo aniversário, vem aqui para se consagrar a Nossa Senhora. Vamos dar a nossa vida a ela. Ela sabe como conduzir cada um de nós. Oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, toda voz, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus abençoe esta nossa irmã, e Maria aguarde dentro do coração. Deus te abençoe muito, viu? Parabéns.
e consagrando a nossa família ao lar de Nazaré, aos cuidados de Nossa Senhora, de São José e de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero pedir a vocês também, quem puder, adquirir uma rifa da Páscoa. Vai estar lá a Neuza. Neuza? Isso. Procure saber direitinho, nos ajuda muito, gente. Então, são R$8, acho que não é difícil para ninguém, né? Então, ajude colaborando e quem quiser também pegar para vender por nós, né, com responsabilidade, pegue, por favor. Então, a paz de Cristo, que vocês possam retornar para casa cheio da paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada pela presença. Saia calmamente, né? Para que tudo se faça da forma melhor. A vitória é certa, a vitória é certa, para aqueles que confiam no Senhor dos Exércitos. A vitória é certa, a vitória é certa, para aqueles que confiam no Senhor dos Exércitos. A voz do Senhor Deus se faz ouvir. É Ele quem vai à nossa frente. A guerra não compete a nós, mas ao Senhor. Não há o que possa nos fazer parar. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima noite, viu? Ajuda a compartilhar. Curte aí o nosso vídeo para que essa palavra de Deus chegue a muitos corações. Deus abençoe vocês.